Eita, bastidores bem bom, né, João? Uh, Estamos aqui na... uh, Estamos na residência do João Lang, João é Rudilang, mudança, mas tem com a calor. Dona Rosa e a Márcia Cristina aqui dos bastidores. Logo, logo ela vai aparecer para vocês aí, pessoal. João, tá, o que não faria de jeito nenhum mais? Onde é que nós tínhamos parado? Eu já vou à próxima pergunta, que se eu perguntar o que tu gostarias de fazer, tu vai falar da bicicleta de novo e eu acho legal, bacana, mas eu quero... Se tinha alguma coisa que tu fez que tu não faria mais, Sim. de novo, não tem nenhuma. É difícil, a gente mudou o comportamento, a sociedade, ela mudou nesses últimos anos com uma diferença aberrante, né? E eu acho que a gente aprendeu princípios de hombridade, princípios de comportamento que os pais corrigiam quando a gente errava. E eu acho que isso fez com que a gente também sempre procurou seguir os passos certos. Tá certo. Vocês são gremistas ou colorado? Eu sou pouco ligado ao futebol, mas sempre torci para o Colorado. Certo. Dona Rosa, então? Eu sou contra ele. Ela tem os olhos azuis? né? Ela vai atrás das netas, dos netos, ela vira gremista. Gremista. Uma viagem de vocês dois. Como? Uma viagem de vocês dois que vocês gostaram. Eu contaria uma viagem Que vocês gostaram. que nós fizemos em família. Paracatu? Paracatu foi interessante. Tá, Paracatu. Né? Nasceu A a... outra, Minas quando, Gerais. quando nós pegamos fretei o ônibus, aí nós... Ah, pro Uruguai, a gente Nós fez na costa toda uruguaia. Também, né? Eu acho que dá para colocar um fator, assim, né, a razão da viagem, né? Eu tenho, nossa família se resume a os pais, a Mara, que é a filha mais velha, depois a Márcia, depois a Maria Helena. E num determinado momento, brotou aí uns reais e nós fretamos um ônibus de uma empresa que eles quebraram, né? Faleceu. Ele faleceu. O dono... micro-ônibus, né? Hein? Uma van, a gente... Uma van, E daí nós fomos fazer um tour. Nós descemos aqui pela beira do Taquari, beira do Jacuí, beira dos Patos, e daí nós chegamos à altura de Pelotas. Daí nós pegamos estávamos indo para sul, fomos para norte quase. E fizemos, enfim, uma volta, entramos um pouquinho na Argentina ou no Uruguai? No Uruguai, né? Entramos no Uruguai e subimos, sempre ascendendo, né? Ascendente, para voltar para Lajeado. Foi um passeio com a família, num ônibus só para nós. Foi muito agradável. Passamos frio. Maior frio dos últimos 20 Maior anos. frio. Mesmo bem agasalhados, foi um dos maiores frios do sul, do sul, do Rio Grande do Sul. Né? Então, voltamos para Lajeado. Foi muito bom. Só família a bordo. Seu João, desculpe te interromper e pelo nosso pouco tempo aí. Sim. Porque tu é muito conhecido por ser não sei se, por favor, me corrija, vocês todas me corrijam também, seu Joãozinho da farmácia. O que foi farmácia para ti, João? A farmácia para mim inicialmente foi um aprendizado. Em primeiro lugar, diria assim, a gente começou a aprender algo sobre
remédio. Um detalhe muito importante na farmácia de aprendizado foi lidar com as pessoas, com temperamentos, com situações. O que é isso? Temperamento. Cada pessoa reage de uma forma, claro, dependendo muitas vezes de como ela é abordada. E isso na farmácia era comum. Ele tinha um problema, que era a saúde. Ele tinha um segundo problema. Ele não tinha ou tinha muito pouco dinheiro, e o remédio era um artigo que sempre estava na margem do não posso comprar porque não tem dinheiro. Então isso era bem caótico na farmácia. Mas a gente aprendeu a trabalhar essa parte da história, porque depois o reconhecimento que essas pessoas demonstravam, porque normalmente elas eram menos aquinhoadas para estar distribuindo dinheiro, então eram os clientes mais ligados à farmácia, o que vinham procurar a gente com mais frequência para pedir opiniões, para conversar, e o tópico do papo era: pô, aquela vez você quebrou nosso galho. Isso fazia bem para a gente, curava qualquer dor de olho. Bacana, né? Então, isso... Farmácia foi teu negócio, né? Foi o primeiro e o único negócio teu, né? Antigamente, eu acho que era um negócio muito bom. Nós tínhamos menos produtos de alcance para as doenças, mas era mais fácil, eu acho, poder servir o cliente, porque os clientes eram muito... Eu agora não deveria estar opinando, porque faz muito tempo que eu estou fora da farmácia, mas nós tínhamos os clientes, os poucos que eram meio desleixados com pagamentos, quando a gente fazia vendas a crediário. E então tinha uma época que as pessoas eram muito mais honradas em pagamentos. Hoje eu não posso nem falar porque eu já não sei mais se... E a Dona Rosa aprendeu alguma coisa de farmácia? A Dona Rosa, não vou responder em parte por ela, se ela quiser falar. Ajudou um pouquinho lá quando iniciou o trabalho de São Cristóvão. Até quando a gente morava na Pasqualini, na farmácia. Daí o João, quando saía, o pessoal vinha: ai, podia me vender isso, né? Eu entendia pouco, mas eu vendia. E não vendia fiado. Geralmente a mulher não vende fiado. Né, João? Mas não fazia questão, né? Porque não era meu. Claro que sim, claro que sim. Era bonito. Bacana. Bom, faltando 6 minutos, se tu... a Márcia e a Cristina que apresenta uma... O que nós temos aí, Sr. João? Fala sobre isso, ou tu queres falar, Márcia? Ele fala. Teu presente, né, Paty? Não, é que aqui temos essa placa. Sim. Que foi um presente muito bacana do Clube Náutico Delta, né, de todos os amigos, ex-presidentes e tal, que trouxeram nas festividades do aniversário do pai, então, neste ano, de 2022. Foi essa placa, inclusive feita com uma dedicatória aqui atrás da gravação da família Roque Lopes, né, aqui de Lajeado. Então, ele foi presenteado com essa placa em reconhecimento às contribuições náuticas, né, no nosso vale, e um presente do Clube Náutico, né, onde ele foi o primeiro presidente, então, e sócio número 1.
Então, muito bacana, eu acho que é uma linda lembrança. Permite eu passar para o senhor sentir o peso. O peso da... Peso dos anos. Peso dos... Homenagem ao Clube Náutico Delta, ao primeiro presidente, amigo e sócio número 1, João Lang, pela passagem de seus 80 anos. Obrigado pela dedicação e parceria. Cruzeiro do Sul. Lá em Cruzeiro do Sul. Deve ter algo no verso, mas... 17 de 3 de 2022. Cortesia do... Sim. Cortesia e gravação a laser da família Roque Lopes. E quando ficaram sabendo para quem era a placa, o seu Roque disse, então isso também é um presente da nossa empresa, né? Família Lopes é bacana. Muito bacana. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Sabe que a Náutico, a Náutico, Lajeado antigamente tinha porto. Antes eu falei que eu comprei o pai comprou a bicicleta lá na Osvaldo Aranha, e ali era a área portuária. Quando o rio dava um pouquinho d'água, assim 2 metros para mais, as gasolinas, que eram uns barcos normalmente freteiros, mas tinha inclusive alguns que eram de passageiros, que faziam Porto Alegre até aqui. E os freteiros, eles iam, quando o rio tinha mais água, um pouquinho de enchente, eles iam até Mussum. Muita gente não sabe que... O Delta, como é que funcionava e essas competições que tu participava, como é que era, João? Bom, um dia desses nós resolvemos fundar um clube. E foi o Clube Náutico Delta. Nós fazíamos... Mas como é que tu chegava, depois da fundação, como é que vocês chegavam a esses troféus? Como é que era? Assim, esse troféu aqui foi um troféu que provavelmente nós conversamos com um patrocinador. A partir daí foi bolado Sim, mas eu quero dizer como é que vocês competiam. Que máquinas eram, como é que funcionava? Sim, bom, nós tínhamos no estado do Rio Grande do Sul, entre os demais esportes, também tínhamos a competição de barco a motor, que normalmente eram motores de pouca capacidade, e caique de pesca. Então era algo que a gente gostava porque não tinha. E daqui um pouquinho nós começamos a pensar em ter um clube. Porque tinha uma turma aí que tinha motor e nós precisaríamos nos agilizar para ter uma sede, alguma coisa assim. Mas então esses troféus eram antes do Clube Delta? Não, o Clube Delta que fazia as competições. O Clube Delta fazia as competições. Mas eram feitas provas em Porto Alegre, no Vasco da Gama. Tá, mas aí eram os clubes de lá que faziam. E o senhor participava e ganhava isso aí. Isso aí. Esse troféu aqui é primeiro lugar. Onde é que diz? Deixa eu ver. Motonáutica. Tem vários troféus aí. Mas ele foi em 2000, né? Verão 2008. Verão 2008. Marcelino Ramos. Marcelino Ramos. Meu Deus. E tu foi em primeiro lugar. Primeiro, R2 OB. O que é isso? R2 era a categoria, né? Pode deixar aqui. Ele é quebrável, vou botar ali. Sim. Tu cuida bem, tá certo. Parabéns. R2 Racing 2. Sim. É a categoria do motor na época, né? Então nós fazíamos prova em todo o estado, inclusive
o verbo Santa Catarina, para tudo. Santa Catarina. E aí tu ia com a família? Normalmente. Aliás, foi uma coisa que sempre me alegrou, que eu ia competir, etc, etc. E a família. Sempre foi festa. Então isso sempre era muito agradável. Sempre ia junto. Eu não andava para mim, andava para a família, mas era para mim que caía o agrado maior de ver a família feliz. Junto, né? Isso era bom. Coisa boa, coisa boa. E nós fizemos uma prova em Marcelino, como é que era lá, mãe? Onde é que eu capotei? Isso foi. Na divisa do Rio Grande do Sul com Carazinho, depois de Carazinho. Não lembro. No Uruguai não, né? Não, era no Rio Grande do Sul ainda. Mas chegou a participar no Rio Em Uruguai Itá. Itá, nós fomos fazer uma corrida lá que era pelo Campeonato Gaúcho de Rodonáutica. E meu barco estava andando relativamente bastante. Tá? Eu tinha um motor, eu tinha um Chevrolet, 6 cilindros, e apitava. E nós fizemos essa corrida lá nesse lago. Ficou no hospital, em Concórdia, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha e fazer mais a finaleira daí. Eu posso ir no banheiro? Pode, deve. Com licença.